Se você puder e quiser, contribua com o nosso canal, direcionando a câmera do seu celular no QR Code abaixo. Eu ressalto que essas doações são voluntárias, não são obrigatórias. Importante lembrar que o YouTube não tem nenhuma relação com essas doações, que são feitas diretamente do doador para o criador de conteúdo. Agradeço a sua atenção, vamos começar agora a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de uma doença que acomete os pequenos ductos biliares intrahepáticos. Essa doença se chama colangite biliar primária. Até pouco tempo, ela era chamada de cirrose biliar primária. E por que a gente deixou de usar esse termo? Porque nem todo paciente com colangite biliar primária evolui com cirrose. Então, o nome hoje preferido é colangite biliar primária. Nesses casos, nós temos uma doença autoimune que causa inflamação e destruição dos pequenos ductos biliares intrahepáticos. Então, é uma doença exclusiva dos pequenos ductos biliares intrahepáticos. Então, imagine o seguinte: qual a principal função dos ductos biliares? É transportar os sais biliares, a bile. Então, o hepatócito produz os sais biliares, esses sais são transportados até o intestino. Lá no intestino, esses sais biliares vão promover a emulsificação das gorduras e aí assim a gente absorve a gordura da dieta. Então aqui a gente tem uma doença, a gente tem destruição dos ductos biliares, então a gente tem uma síndrome colestática, a gente tem uma interrupção ou uma lentificação no fluxo da bile. Os ácidos biliares então, que deveriam ser transportados até o intestino, eles vão ser liberados diretamente no parênquima hepático. Isso vai causar um processo inflamatório crônico, uma lesão hepática, que pode causar até mesmo cirrose hepática. É uma doença mais comum em mulheres, 90% dos pacientes são do sexo feminino e ocorre principalmente entre 40 e 60 anos de idade. Fatores genéticos parecem ser muito importantes para o aparecimento da doença. Filhas de mães com colangite biliar primária têm um risco aumentado em 35 vezes para o aparecimento da doença. A concordância em gêmeos homozigóticos é de 60%. E a doença tem relação com HLA-IL12A e IL12RB2. Manifestações clínicas. A maioria dos pacientes, no momento do diagnóstico, são assintomáticos. 50% dos pacientes não apresentam sintomas no momento do diagnóstico. É aquele paciente, então, que por algum motivo vai fazer exames laboratoriais e encontra um aumento da fosfatase alcalina, da gama-GT, uma hipercolesterolemia importante, e vai fazer o diagnóstico, a investigação, e faz-se o diagnóstico de colangite biliar primária. Quando a gente pensa nas manifestações clínicas típicas, a gente tem que lembrar de duas apresentações: fadiga e prurido. Essas são as manifestações mais importantes e mais precoces no aparecimento da colangite biliar primária. Até 80% dos pacientes apresentam fadiga. Essa fadiga, inclusive, pode ser incapacitante, o paciente não tem energia para nada, quer ficar deitado o dia todo. E o prurido ocorre em 70% dos casos. Esse prurido, em geral, é generalizado e pode ser mais importante nas regiões palmares e plantares. E por que o prurido ocorre? Ele ocorre por acúmulo no organismo de histamina, sais biliares, serotonina e opioides. Então vamos responder aqui nossa primeira questão. Na cirrose biliar primária, o sintoma ou sinal mais precoce é icterícia, melanose, glossite, prurido ou dor? Prurido, lembrar sempre da fadiga e prurido, são sintomas característicos e por isso, alternativa correta, alternativa D. É uma doença que acomete a via biliar e pode causar uma hepatopatia. Então a gente vai lembrar das manifestações clínicas que indicam uma doença hepática. Icterícia é uma síndrome colestática crônica, lentificação do fluxo da bile e interrupção desse fluxo. A bile também é responsável pelo transporte da bilirrubina. A bilirrubina então é conjugada lá no hepatócito, excretada na via biliar e a via biliar vai transportar essa bilirrubina até o intestino. Se eu tenho uma interrupção, uma lentificação, eu acumulo bilirrubina. Eu vou ter então icterícia. Icterícia com hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina direta. Se eu tenho acometimento do fígado, posso ter hepatomegalia? Sim. Posso ter uma doença hepática crônica? Sim, que vai causar hipertensão portal, vai causar esplenomegalia. Então posso ter hepatoesplenomegalia e o paciente pode ter também uma dor abdominal.
Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês de algumas outras manifestações clínicas que são características e que as provas de residência gostam muito. Temos que lembrar da hiperpigmentação. Então, na colangite biliar primária, a gente tem um aumento da melanina, a pele fica mais escura. Nesses casos, nós temos um aumento importante do colesterol. Na colangite biliar primária, o paciente pode ter níveis de colesterol que ultrapassam 1000 miligramas por decilitro. E por isso ele pode ter xantomas e xantelasmas. Os ácidos biliares, a bile, é importante para a emulsificação da gordura, é importante para que a gente absorva a gordura da dieta. Se esses sais biliares não chegam no intestino, eu não faço emulsificação das gorduras. Eu consigo absorver gordura? Não, e o paciente vai ter esteatorreia. Por conta desse comprometimento na absorção da gordura, eu posso ter uma deficiência das vitaminas lipossolúveis. A vitamina A, D, E e K dependem da absorção da gordura para serem absorvidos. Então, o paciente pode ter deficiência de vitamina A, D, E e K. Tendo deficiência de vitamina K, eu tenho um comprometimento na coagulação. O paciente pode ter equimose. Tem deficiência de vitamina A, pode ter cegueira. Tem deficiência de vitamina D, posso ter doença óssea. Isso a gente não pode esquecer. Na colangite biliar primária, os pacientes podem ter doenças ósseas. Osteopenia, osteoporose e dores ósseas. E essa doença óssea da colangite biliar primária ocorre por deficiência da vitamina D. A vitamina D é o principal hormônio que absorve o cálcio no intestino. E também ocorre por redução do IGF-1. A hiperbilirrubinemia reduz a atividade dos osteoblastos. E podemos ter também uma redução da osteoprotegerina. Então, todos esses fatores contribuem para o aparecimento da doença óssea. E podemos ter também uma doença hepática crônica. Os ácidos biliares, a bile vai ser depositada no parênquima hepático, causar um problema, uma inflamação crônica do fígado que causa cirrose. E o paciente, então, nesses casos, vai ter a apresentação clínica típica da cirrose. Ascite, varizes de esôfago, hemorragia por ruptura de varizes de esôfago, edemas, podemos ter telangiectasias, ginecomastia, eritema palmar e todos os outros achados típicos da cirrose hepática. Outras apresentações são mais raras, mas podem aparecer. Disfunções cognitivas, uma acidose tubular distal, uma nefrite membranosa por IgM, uma pneumonite linfocítica e até mesmo uma hipertensão pulmonar. E por ser uma doença autoimune, o paciente pode ter associação com outras doenças autoimunes. Isso é muito importante para o dia a dia de qualquer médico. Se o paciente tem uma doença autoimune, ele tem mais chance de ter outras doenças autoimunes. Então, indivíduos com colangite biliar primária podem também ter a doença associada à síndrome de Sjögren, a doenças autoimunes da tireoide, como Hashimoto, doença de Graves, doença celíaca, esclerodermia, artrite reumatoide, dermatomiosite, mas lembrar sempre da hepatite autoimune. Nós podemos ter uma associação da CBP, colangite biliar primária, com a hepatite autoimune. Aqui nós temos então uma mulher, 57 anos, que apresenta fadiga e prurido, as duas manifestações mais importantes e mais precoces da doença. Tem escurecimento da pele, hiperpigmentação, doença óssea e xantelasmas. Então ela tem toda a apresentação típica da colangite biliar primária. Fadiga, prurido, escurecimento da pele, dor nos ossos e xantelasmas. Tem esfoliações, por causa do prurido, então ela coça e machuca a pele, e tem icterícia. Os exames laboratoriais sugerem uma colestase crônica. O diagnóstico provável é cirrose biliar primária. Na hepatite crônica, autoimune, em geral a gente não tem xantelasmas, a gente não tem doença óssea. Na hemocromatose a gente também não tem xantelasma, não tem doença óssea. Na hemocromatose a gente tem acúmulo de ferro no organismo. O paciente vai ter acúmulo de ferro nas articulações, vai ter artrite, vai ter acúmulo de ferro no fígado, cirrose, acúmulo de ferro no pâncreas, diabetes, doença de Wilson, acúmulo de cobre, o paciente tem doença hepática, doença neurológica, doença psiquiátrica, e a colangite esclerosante também é uma doença que causa uma síndrome colestática crônica, mas na colangite esclerosante, em geral a gente não tem também xantelasmas e é uma doença mais comum em homens. Então por isso, alternativa correta, alternativa A. Diagnóstico. A gente tem alguns achados laboratoriais típicos da doença e talvez o mais importante é lembrar sempre do marcador imunológico típico, que é o anticorpo antimitocôndria.
Pensou em colangite biliar primária, lembre-se sempre do anticorpo antimitocôndria, que está positivo em 90 a 95% dos pacientes. Eu vou repetir isso. Colangite biliar primária, anticorpo antimitocôndria, que está positivo em 90 a 95% dos casos. Então, talvez, principalmente para quem está se preparando para as provas de residência, essa aqui seja a informação mais importante da aula. Antimitocôndria com colangite biliar primária. O FAM pode estar positivo também, isso ocorre em 30 a 70% dos casos. O FAM, ele praticamente está positivo em quase todas as doenças autoimunes, não é mesmo? Mas, na colangite biliar primária, quando positivo, indica um pior prognóstico e uma doença mais grave de evolução mais rápida. Nos exames de laboratório, a gente vai encontrar, então, um aumento das enzimas canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT, com destaque para a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina vai estar aumentada em pelo menos 1,5 vezes o limite superior da normalidade. Mais que 1,5 vezes esse limite superior da normalidade. É uma doença muito mais da via biliar. Por isso é que a gente tem um aumento mais importante da fosfatase alcalina e da gama-GT. A gente pode ter aumento das transaminases? Sim, mas é um aumento discreto. Em geral, essas transaminases não ultrapassam 300, 400 unidades por litro. Diferente, por exemplo, da hepatite autoimune, onde a gente tem uma lesão hepatocelular. As transaminases aumentam, quando elas aumentam, indicam lesão hepatocelular. Aqui a lesão é muito mais dos ductos biliares e por isso a gente tem um aumento mais importante da gama-GT e da fosfatase alcalina, que são as enzimas canaliculares. Se eu tenho uma síndrome colestática crônica, uma lentificação, uma obstrução dos ductos biliares, eu vou ter hiperbilirrubinemia, com predomínio da bilirrubina direta. Tendo hiperbilirrubinemia, isso é um sinal de mau prognóstico. Como eu já comentei, a gente tem aqui uma hipercolesterolemia. Os níveis de colesterol na colangite biliar primária podem ultrapassar 1000 miligramas por decilitro. Podemos ter também uma hipergamaglobulinemia com aumento da imunoglobulina M. Lembra lá na hepatite autoimune? A gente tem também, mas com predomínio da IgG. Aqui é IgM. E os pacientes que evoluem com hepatopatia crônica com cirrose vão apresentar uma hipoalbuminemia e alargamento do tempo de protrombina. A colangite biliar primária é um processo inflamatório que acomete os ductos biliares intrahepáticos, resultando na destruição dos mesmos e em fibrose, cirrose e insuficiência hepática. Qual é o marcador sorológico mais importante? Sem dúvida nenhuma, anticorpo antimitocôndria. Está positivo em 90 a 95% dos casos. Mulher, 40 anos, evoluiu com prurido generalizado. Exames revelam aumento da fosfatase alcalina e anticorpo antimitocôndria positivo. A complicação evolutiva mais esperada seria insuficiência cardíaca não, tromboembolismo não, síndrome mielodisplásica não, nefrite túbulo-intersticial não, mas doença óssea. Lembra? Na colangite biliar primária a gente pode ter osteopenia, osteoporose e dores ósseas. Critérios diagnósticos. Então, para a gente fechar o diagnóstico de colangite biliar primária, primeiro a gente tem que afastar outras hepatopatias. Lembrar das hepatites virais, hepatite A, hepatite B, hepatite C. A gente pode excluir a colangite esclerosante primária, hemocromatose, doença de Wilson. Excluiu outras hepatopatias e aí a gente vai ter que ter pelo menos 2 dos 3 seguintes critérios. Aumento da fosfatase alcalina, aumentado em mais de 1,5 vezes o limite superior da normalidade, anticorpo antimitocôndria positivo e achados histopatológicos típicos. Se eu tenho, então, paciente com manifestações clínicas típicas, fosfatase alcalina alta e antimitocôndria positiva, eu já fechei o diagnóstico. A biópsia, então, vai ser realizada naqueles casos duvidosos que a gente ainda não tem certeza se o paciente tem ou não essa doença. Observem aqui essa questão. Temos aqui uma paciente de 54 anos que apresenta icterícia, colúria e acolia fecal, então ela tem uma síndrome colestática e tem prurido intenso generalizado há 1 ano. Ela trouxe uma ultrassonografia mostrando múltiplos cálculos da vesícula, sem dilatação da via biliar, com fígado normal. E os exames, discreto aumento das transaminases, gama-GT bem aumentada e a fosfatase alcalina mais aumentada ainda. Olha o tanto que ela está alta, 1120.
tem hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina direta, ela não tem hepatite B, não tem hepatite C, tem FAN negativo. Mas olha o antimitocôndria, reagente em 1:604, é um paciente então com prurido, com a síndrome colestática, com aumento da fosfatase alcalina e com anticorpo antimitocôndria positivo. Então não tem dúvida, ela tem uma cirrose biliar primária, tá? Não é hepatite autoimune. Cirrose biliar primária, como eu já comentei, esse termo a gente quase não utiliza mais, né? A gente utiliza então o termo de colangite biliar primária. Mulher, 65 anos, ó, tem fadiga e prurido. Tem aumento importante da fosfatase alcalina e da gama-GT. TGO e TGP discretamente aumentadas e bilirrubina aumentada às custas da bilirrubina direta. Então aqui a gente tem uma síndrome colestática. Tem uma plaquetopenia, ultrassom mostra alterações de uma doença parequimatosa crônica do fígado, né? Então o paciente já está evoluindo com cirrose e não tem dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas. Principal hipótese de diagnóstico para o caso e o exame complementar a ser solicitado são, então a gente tem uma mulher que tem aumento da fosfatase alcalina, aumento da gama-GT, uma bilirrubina alta, né? E não tem nenhum achado de dilatação da via biliar. Então a gente vai pensar numa hepatite autoimune? Não, na hepatite autoimune, em geral, a gente tem um maior aumento das transaminases e não da fosfatase alcalina. Colangite esclerosante é uma doença que é mais comum em homens. Colangite biliar primária, a gente vai pedir o anti-LKM. O anti-LKM é um marcador da hepatite autoimune. Colangite biliar e antimitocôndria correto. E hepatite medicamentosa não tem relação com antimúsculo liso, né? O antimúsculo liso é hepatite autoimune. Então, correta, colangite biliar primária de corpo antimitocôndria. Então, a biópsia ela pode ser realizada. Quando é que a gente vai pensar em fazer a biópsia? Nos casos duvidosos, que a gente não tem certeza que o paciente tem, e naqueles pacientes que a gente suspeita muito da doença e que tem um anticorpo antimitocôndria negativo. Na maioria das vezes, o anticorpo mitocôndria ele vai estar positivo. Mas se o paciente tem achados clínicos e laboratoriais típicos com anticorpo antimitocôndria negativo, a gente faz a biópsia. Podemos fazer também para avaliar a presença de fibrose e para avaliar a associação com outras doenças. Por exemplo, associação da colangite biliar com a hepatite autoimune. E quando a gente faz a biópsia, o que a gente vai encontrar? Então, é um processo inflamatório crônico da via biliar. Então, a gente vai ter uma colangite, essa inflamação? Sim, mas é uma colangite destrutiva. Então, a gente tem destruição dos ductos biliares. É uma colangite não supurativa, né? Não é infecciosa. Vamos ter o infiltrado linfocítico. Como a gente tem destruição dos ductos biliares, uma redução do número dos ductos, uma proliferação dos ductos menores, dos dúctulos biliares. Vamos encontrar também uma fibrose periportal, uma fibrose em ponte. Podemos, nos casos mais avançados, encontrar uma cirrose hepática. Observem só essa questão aqui de prova de residência. A colangite biliar primária é um processo inflamatório que acomete os ductos biliares intrahepáticos, resultando na destruição dos mesmos e em fibrose, cirrose e insuficiência hepática. Qual é o marcador sorológico mais importante? Anticorpo antimitocôndria, alternativa B. E o tratamento? A gente tem uma medicação que a gente pode utilizar, que é o ácido urso desoxicólico. Esse medicamento consegue reduzir a progressão da doença, aumenta a sobrevida dos pacientes. E qual é o mecanismo de ação? Esse medicamento parece proteger as membranas celulares das células hepáticas dos efeitos tóxicos dos ácidos biliares. Também aumenta a velocidade de excreção desses ácidos biliares. Na impossibilidade de usar o ácido urso desoxicólico, a gente tem o ácido obeticólico, que seria a segunda opção de tratamento. Esse medicamento reduz a produção e aumenta a excreção dos ácidos biliares. Nós podemos também utilizar a associação do ácido urso desoxicólico com metotrexato, fibrato e budesonida. Para o tratamento do prurido, podemos utilizar colestiramina, rifampicina, naltrexone e sertralina. Para a esteatorreia, para a perda de gordura pelas fezes, podemos utilizar os triglicerídeos de cadeia média e lembrar sempre da reposição das vitaminas, principalmente das vitaminas
lipossolúveis. Se o transplante fica reservado para os casos mais avançados, para aquele paciente que evolui com cirrose hepática. A partir do momento que o paciente faz transplante, a gente tem um risco de recidiva. Essa recidiva ocorre em até 17% dos pacientes em 3 a 4 anos. Lembrar que é uma doença autoimune, o paciente continua produzindo esse autoanticorpo que pode causar uma lesão na via biliar. Mulher, 63 anos, prurido e fadiga, evoluiu com icterícia, chantelasmas, equimoses e dores ósseas. Manifestações características e apresenta ainda hepatosplenomegalia. Qual é o mais provável diagnóstico e o exame confirmatório? Cirrose biliar primária, anticorpo antimitocôndria. Hemocromatose é uma doença que é por acúmulo de ferro, né? Em geral a gente não pede a dosagem do ferro. Esclerodermia, a gente espera encontrar alterações de pele, fenômeno de Renault. Hepatite autoimune, anticorpo antimúsculo liso. Na hepatite autoimune, em geral, a gente não tem os chantelasmas, não tem as dores ósseas. Então, a alternativa correta, alternativa A. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre colangite biliar primária. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até mais.